Mais um cafezinho com a Day começando e estamos em clima natalino. É o nosso primeiro bate-papo do mês de dezembro. E eu estou aqui com a artesã Dagmar, que criou um projeto maravilhoso para ajudar a educar as crianças através das brincadeiras. Ela fundou o Jardim Evoluire. Dagmar, boa tarde. Boa tarde. O seu projeto, já vou começar falando do projeto que é maravilhoso, mas eu quero te agradecer por você vir aqui compartilhar um pouquinho dessa sua trajetória como artesão. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de estar aqui com você, poder divulgar esse trabalho que eu estou iniciando, mas que está sendo incrível. Com certeza será um sucesso. Mas antes de entrarmos no projeto, fala um pouquinho para nós quem é a Dagmar. Bom, Dagmar sou eu, tenho 33 anos, nascida em Santos, mas fui criada em Pedro de Toledo, em sítio. Então até os meus 17 anos eu morei em sítio. E hoje, atualmente, sou mãe da Lavínia, que tem 12 anos, esposa do Robson. É isso, basicamente, uma pessoa apaixonada pelo processo de criação e adoro essa parte de confecção, de planejar. Como que o artesanato entrou na sua vida? Essa história é longa. O artesanato entrou na minha vida desde muito pequena, porque como eu falei, como eu morava em sítio, a gente não tinha muito o que fazer, então a gente tinha que inventar alguma coisa. E eu nunca fui uma criança que gostava de ficar parada só na frente de televisão, né? Porque até então era só televisão, canal aberto que a gente tinha. Então, minha mãe começava a fazer alguns cursos e ela começou a fazer, eu lembro até hoje, que era, se não me engano, curso de pintura em tecido, né? E eu fui e tinha aula de biscuit. Então eu comecei a olhar, aí o pessoal começou a me chamar, porque era até então só senhoras, né? Mulheres. E eu sempre curiosa, ficava ali por perto, comecei a fazer, me autorizaram a fazer. E dali em diante eu comecei. Então sempre era o biscuit, ou então inventava alguma coisa. Chegava na época de Natal, eu fazia cartões todos decorados. Então sempre teve muito isso. O artesanato estava na minha vida desde muito pequena. Então já faz parte da família, né? Já está no sangue. Já. Você iniciou o artesanato com qual tipo de criação? Em 2012 eu comecei com um feltro, porque eu fiz o porta-maternidade da minha filha, né? Quando eu tava grávida, eu peguei e falei assim, quero fazer as coisinhas dela, eu tava em casa também. E aí eu falei, vou fazer, eu fiz o porta-maternidade dela e fiz as lembrancinhas do chá de bebê também, tudo em feltro. E eu lembro que naquela época foi um boom, assim, do feltro, começaram a conhecer e eu comecei a observar também e fiz as primeiras peças, foi em feltro. Mas até então você trabalhava CLT? Sim. Confeccionava, eu trabalhava CLT, mas aí ficava fazendo essas coisinhas, né? Só que no final da minha gravidez, a minha barriga ficou muito grande, eu senti muitas dores e eu acabei tendo que me afastar um pouquinho antes. Então foi ali que eu comecei a mexer mais com feltro mesmo. Mas assim, já tinha revistas de sabonetaria, tinha revistas de biju, já tinha revista de tudo que era coisa. E quando você percebeu que aquela atividade com o feltro poderia ser um negócio? Foi nessas primeiras peças, que aí eu, na época, acho que se não me engano, não lembro se era Orkut, realmente não me lembro a época, mas para você ver o tempo. Então, eu postei essas peças que eu fiz, e aí uma amiga, né, até então era colega, hoje é uma grande irmã incentivadora, e eu acho que sem ela muitas coisas aí não teriam acontecido. Ela pediu pra mim fazer as lembrancinhas do chá de panela dela. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu nunca me contentei com um pouco, eu sempre queria fazer o meu melhor. Então eu lembro que ela me pediu lingerie, eu não me lembro como que chama especificamente. E aí eu olhei umas ideias, só que assim, eu não estava satisfeita com o resultado. Eu fui lá, coloquei renda, deixei o mais próximo possível do chá de lingerie, né? E assim, ficou muito legal, eu gostei bastante e ali começou. E foi onde que eu falei, olha, tem uma oportunidade que eu posso estar tendo uma segunda renda. Até então era uma segunda renda. E aí comecei a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas eram tudo pecinhas feitas à mão e tudo muito pequeno ainda, não projetava nada grande. E eu, com o tempo, essa colega se tornou amiga e aí assim foi me pedindo cada vez mais coisas, me desafiou a fazer bonecas.
E é muito engraçado que quando eu pego hoje as fotos antigas, eu falo, tem um processo, tem todo um processo, porque eu sempre procurei estar cada vez mais evoluindo, estudando para oferecer o melhor, porque eu olho sempre para a peça e falo, eu compraria? Se a resposta for sim, aí eu Talvez continuo. Esteja boa, né? Quando você fala, eu compraria, aí dá pra melhorar um pouco. Exato, né? a gente sempre acha alguma coisa pra melhorar. Mas foi daí que eu comecei a me aperfeiçoar cada vez mais, a pegar encomenda. Não sabia precificar, colocava aquela história do dobro do que você gastou. Mas a gente vai tentando, né? A gente vai melhorando, estudando. Mas a partir desses pedidos da sua amiga, você começou a fazer a sua própria divulgação. Sim. Aí você resolveu que ia divulgar os produtos. Aí criei uma página, comecei a postar, aí postava no Facebook naqueles grupos também, e aí as pessoas começaram a pedir, pessoas de Santos, de outras cidades, e aí eu fui fazendo minha clientela assim, divulgando, mas muito mais boca a boca, né? Porque o marketing boca a boca até hoje é o mais forte. Teve uma parte que nós conversamos, eu achei bem interessante, até gostaria que você reforçasse, né? Porque eu sou artesã também, sobre a importância do artesão e a desvalorização também. Sim. Infelizmente tem isso, né? A gente ouve muito que quem coloca o preço somos nós, né? É a forma com que a gente se posiciona também. Mas, infelizmente, tem muita gente que olha e ainda não acha que vale. Só que, assim, pelo menos, agora falando um pouquinho, mas pelo menos as peças que eu faço hoje em dia, até antigamente, são peças que você não vai encontrar no mercado. Você vai encontrar no mercado peças que todo mundo vai ter e que você não vai ter aquela marca registrada ou então poder colocar a sua personalidade. Então, assim... o artesanato é muito mais do que artesanato, são estudos, né, que o pessoal acha que é só confeccionar, não é só confeccionar, então são anos de estudos, pesquisa, a questão da divulgação, saber vender, que é todo um processo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e para deixar essa marca mais forte, né, para deixar esse produto melhor, então realmente é uma questão que infelizmente ainda tem essa desvalorização, mas a gente torce para que as coisas melhorem e a gente trabalha para que as pessoas entendam realmente o valor do artesanato. Sim, persistência, paciência, dedicação, busca de produtos melhores, de matéria-prima, é tempo que você doa, né? Exatamente. E como você falou, quando você faz um produto personalizado, não é só o produto que a pessoa vai receber, ela vai receber a tua energia, o teu carinho, a tua preocupação. Então, assim, eu tô aproveitando aqui a sua fala, porque eu no papel de artesã também às vezes sinto essa mesma desvalorização, né? Pelo nosso trabalho. Atualmente, você não trabalha mais com os bonecos de feltro, né? Você tá com esse projeto aí novo e eu queria saber como começou, por que você fez essa transição. É emocionante quando você fala dos sinais, que a gente já teve outras entrevistadas que falaram também que receberam sinais, que receberam respostas e é emocionante a gente, né, se pôr no lugar da outra pessoa e entender os sinais. Exatamente. A pandemia, ela veio, na verdade, assim, pra mexer com todo mundo, né? Um pouquinho antes eu já estava passando por um processo de me autoconhecer, né? Se a pessoa não chegou nesse ponto, um dia ela vai chegar, porque todo mundo chega no ponto de falar, querer entender um pouquinho melhor, né? O seu eu, né? E quando foi em 2021 que a gente pensou que estava conseguindo escapar da pandemia, que a família, os mais próximos, graças a Deus, estavam bem. E é lógico que a gente tomou o maior cuidado possível. Infelizmente, minha mãe veio a contrair o Covid. E foi tudo muito rápido, porque eu lembro que a gente saiu, ela morava em Peruíbe, eu lembro que a gente saiu daqui do Guarujá e foi para Peruíbe. Até então, ela reclamou de uma dor de cabeça. Só que em questão de 3 dias, a gente já estava no hospital com ela. E a gente foi pra Praia Grande até então, ela fez exames e a moça me perguntou se ela tava com Covid. A gente falou, suspeitamos que sim. Nisso ela foi pra Santos e depois acabou sendo internada, eu internei junto com ela, porque por questões pessoais precisava que uma pessoa ficasse com ela. E aí eu acabei ficando com ela, sem saber tudo, né?
indefinido, né? A gente, tudo para todo mundo. E isso era uma sexta, o médico veio falar pra mim, ela tá com 80% do pulmão comprometido, a gente até então não imaginava a gravidade. E quando foi no domingo eu já tive que sair já, só que assim, o mais complicado de tudo isso foi porque eu estava ali presente em todo esse momento, né? Então eu vi essa questão dela sendo entubada, ela passando por situações ali, e eu vendo tudo aquilo. E no domingo eu já tive que sair do hospital porque ela teve que ser entubada e eu tive que me retirar, porque aí ela foi para UTI Covid. Para resumir, foram 30 dias que ela passou internada, teve uma melhora, chegou a acordar, ser desentubada, a gente chegou a visitar ela, mas infelizmente teve uma parada cardiorrespiratória e veio a falecer. E aí começa o processo de total mudança, assim, porque aí cai o chão totalmente de uma pessoa que você visitou e teve ali e acaba perdendo ela, né? Só que aí é aquele não aceitar, né? Você tentando fingir que tá tudo bem, sou forte, mas por dentro você estava destruída. E acabou que eu pedi, nesse processo, eu perdi a motivação de trabalhar com os bonecos. Teve uma cliente até que me falou, faz, né? Você consegue, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, eu vou tentar. E aí fiz, como sempre, fiz o meu melhor e saí peças muito bacanas, só que ainda não estava me sentindo bem, aquilo não estava mais fervendo, né? Não estava mais tocando assim o meu coração, e aí foi quando eu pedi para Deus, que eu tive uma conversa séria, que eu até brinco, eu tive uma conversa séria com Deus e falei, eu preciso que o Senhor me dê um direcionamento porque eu tô totalmente perdida nesse processo. E foi onde entra a questão do sinal, que eu pedi tanto o sinal e ele me mandou. Em um domingo eu estava em casa e apareceu uma borboleta aqui dentro do meu apartamento. Eu moro no 5º andar, então pode ser comum? Pode ser. Mas a borboleta que apareceu é a borboleta 88. O pessoal que tá vendo, eu não sei se conhece, mas é uma borboleta que hoje em dia a gente quase não vê. E fez muito parte da minha infância. Então eu falei, se esse não é o sinal de Deus, eu não sei o que é. E nessa época eu tava muito em dúvida da questão, continuo com os bonecos ou não, porque como eu já tinha uma clientela, eu fiquei com muito medo de deixar isso e começar do zero. E ali foi o meu sinal, que eu falei assim, não, é Deus falando comigo e eu vou tomar esse passo. E foi aonde que eu comecei a estudar, a me aprimorar. Essa técnica é uma técnica diferente, que não conhecia até então, apesar de ser no feltro, é uma técnica diferente. E foi me aprimorando, estudando, e foi quando eu resolvi sair do ateliê da Guiarte, que o pessoal me conhecia, e criei o Jardim Evoluire. Qual é o propósito do Jardim Evoluire? Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, eu falei que eu queria fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas. E como eu já trabalhava com artesanato e muitas das minhas peças acabavam sendo para crianças, foi com esse intuito que eu fiz de poder estar ajudando de alguma forma as crianças, ajudando de alguma forma, não só crianças, eu falo que dependendo da situação, pode ser para um adulto ou para um idoso que esteja fazendo algum processo de reabilitação, motor, alguma coisa assim. Então, assim, é para quem tiver necessidade e é de ajudar mesmo as pessoas. Fala um pouquinho sobre os produtos confeccionados. Eu até então chamo de brinquedos criativos, mas tem essa questão, como o artesanato, tem a questão do brinquedo também. Quando a gente fala brinquedo, as pessoas não entendem muito, mas são recursos criativos para ajudar, auxiliar nesse processo de aprendizagem, e são tanto da alfabetização, quanto de trabalha números, trabalha formas, cores, são diversos produtos, assim, cada um com um intuito, mas é sempre essa, de ajudar nesse processo de aprendizagem, de conhecimento, né? Mas é isso. Só para dar uma reforçada, ela não faz um produto aleatório, vou ensinar as cores, não. Sim. Então tem todo um processo atrás de cada brinquedo confeccionado. E você se inspira para criar esses produtos, a partir do que, né? E de que você cria. Sim, até então eu tinha feito um curso, só que eu percebi na prática de que alguma coisa ficava faltando, sempre faltava alguma coisa, então eu fui aprimorando. Que nem um carro forte, são as bags de alfabetização,
Então, toda essa questão de ponto inicial, vai para o número 1, para o 2, todo o passo a passo de cada letrinha, então eu fui aprimorando. Então, eu vejo muito, assim, o que o cliente me pede, essa percepção. Já estou atendendo algumas professoras, então, eu preciso de um recurso para trabalhar a música. Através de uma dificuldade apresentada, você cria um processo de aprendizagem daquele ponto. Exatamente. Aí agora tem um que logo ainda não dando spoiler, mas que vai dar para trabalhar em sala de aula, que é um recurso bem bacana, assim, para estar auxiliando essa questão das músicas, trabalhando com as crianças. Então esses brinquedos, né, eles não têm uma faixa etária definida, são várias faixas etárias, eles podem ser para os pais, para os professores, né? Sim. Eu até falo que até para empresa também, né, porque às vezes você quer dar algum mimo assim para o seu cliente, a gente pode personalizar também com a logo, pode trabalhar, eu já fiz projetos para dentista, então eu fiz um dentezinho que, né, tinha a cárie, tinha a comidinha que fazia bem, escovação, essa parte para trabalhar. Então assim, tudo a gente pode estar pensando, passando a ideia, a gente projeta junto e vê o que dá para fazer. E aí a criança vai aprendendo brincando. Exatamente. Né? E você falou de um ponto que eu achei interessante também, é de tirar a criança da frente da televisão, da frente do celular, né, da tela do celular. Fala um pouquinho sobre essa importância. Exatamente. A minha filha atualmente está com 12 anos, mas quando ela era pequenininha, era uma coisa que o pessoal ficava muito admirado, porque a gente ia nos lugares, ela não estava em tela. Ela estava com uma canetinha, ela estava com um lápis de cor, ela estava sempre pintando, e quando às vezes a gente esquecia, porventura, que a gente chamava do kit Lavínia, ela pegava uma caneta e lá naquele papel mesmo do restaurante ela começava a desenhar, e todo mundo ficou impressionado, porque até pouco tempo atrás, até hoje, eu posso te falar que a gente vai na praia ainda, quando ela tá entediada, ela pega um gravetinho, faz uma cruzadinha, um jogo da velha na areia e já começa a brincar, e a gente começa a brincar junto. Então assim, eu acho muito importante tirar as crianças um pouquinho da tela. Eu fico muito contente de ter visto, né, o pessoal, desse reconhecimento do pessoal vendo que ela não ficava em telas, que ela sempre estava, até hoje, né? Você percebeu a criatividade dela. Sim. Então, assim, é importante porque eu fico pensando assim, se hoje, por um acaso, não tivesse energia, não tivesse internet... É uma loucura! Será que as crianças estariam preparadas? Será que elas têm recursos em casa para poder distrair, para não ficar entediada? Então, quando eu criei também essa marca, pensando nisso, de poder reaproximar a família. Não, você não precisa dedicar 1 hora. Eu sei que a vida é muito corrida para todo mundo, eu também sou assim, nem sei. É aquele, né, casa de ferreiro, espeto de pau, não é tudo lindo aqui em casa, mas assim, a gente tenta ter esse momento. Então, 15 minutos que você consiga separar, pegar um recurso desse, sentar com a criança e de uma forma mostrar para ele que ele tá brincando, mas no fundo ele tá aprendendo também. E tirando essa tela que infelizmente hoje ajuda, mas também traz muitos prejuízos, né? Como empreendedora, né, na área do artesanato, eu não vou nem te perguntar qual que é o diferencial do seu produto, porque já está nítido. Quais foram os seus maiores desafios? Olha, estão sendo, na verdade, eu acho que é principalmente interno. Acreditar em mim mesma, assim, e você fala assim, não, eis a questão, né? Porque eu fiz a coisa certa, essa transição. E então eu acho que o maior desafio é você acreditar em você mesmo, porque você sabe que você consegue fazer tudo que te pedirem, você consegue trazer boas coisas, recursos que vão realmente estar auxiliando, mas é você conseguir transmitir isso para o cliente. É você conseguir colocar dentro de você mesmo que não, tá certo, tá tudo certo. Eu acho que a maior dificuldade é essa, é você acreditar no produto também, né? Exatamente. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que vai? Será que vai gostar? Será que vai alcançar as expectativas? Exato. Eu entendo bem como que isso funciona. E como que as pessoas podem encontrar, né, os seus produtos? No momento, a minha divulgação principal é Instagram. Eu tenho um catálogo no WhatsApp também, com todos os valores, os benefícios, como trabalhar cada recurso. Mas é o Instagram. E estou encaminhando uma plataforma na Shopee, né? Tem já lá, e eu estou colocando aos pouquinhos as peças. E
quem sabe, né, mais pra frente, talvez no site, mas por hora no Instagram, WhatsApp e a Shopee que tá mais encaminhada aí pra também conseguir tá localizando os produtos. Fala um pouquinho sobre o nome, Jardim Evoluir. Esse tem todo um significado. Eu vou te falar que agora, assim, todo eu não vou conseguir lembrar. Porque são mais um resumo. O jardim é porque, assim, eu acredito que pra gente, com essa conexão com a natureza, pra mim sempre foi desde pequena. E eu vejo muito, assim, o mundo como um jardim. Cada um aí é uma florzinha, cada um deixa essa sementinha. Então o jardim foi por essa forma. Obviamente tem essa questão do jardim, né, ali na primeira infância, mas foi pensando nisso também, por essa questão, né? Exatamente, de florescer, de eu estar deixando uma sementinha e estar podendo, né, ver germinando e acompanhando, porque com os bonecos também foi assim. Teve muitas crianças que eu acompanhei desde pequenininho. E eu quero também, com o Jardim Evoluir, poder estar acompanhando nesse processo de aprendizado, de evolução de cada um, de desenvolvimento. Então, o Jardim Evoluir foi por isso, e evoluir, não preciso nem falar, né? Da questão da evolução, porque eu acredito que cada um está num processo de evolução aqui. E é isso, a gente tem que cada vez mais procurar melhorar, evoluir e deixar a nossa semente aqui. Até o último dia, né? Exatamente. E quais são os projetos, os sonhos no Jardim Evoluir? Olha, como é recente, né? Foi em 2023 que eu fiz um bebezinho, tá engatinhando aí, nem tá engatinhando, né? Tá ali. Já tá no colinho. Tá no colinho, exatamente. Mas conseguir alcançar, assim, o maior número de pessoas que eu conseguir para poder estar ajudando mesmo. E conseguir passar essa mensagem de que com recursos a gente pode conseguir trabalhar o desenvolvimento da criança, o aprendizado de uma forma lúdica, de uma forma mais leve, né? Que não seja aquela, vamos sentar, vamos estudar agora. Não, de uma forma leve, de uma forma como tem que ser criança, né? Bom, então só pra gente fechar o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Olha, a mensagem que eu deixo seriam para as empreendedoras, sim. Né? Para que não desista. Por mais difícil que pareça, às vezes, que você se pergunte se você está no caminho certo, a primeira coisa que você tem que pedir é orientação para Deus. Conversa com Ele, faz que nem eu, senta, sério. Intima, né? Intima. Assim, vamos conversar agora e peça uma clareza. E se não for isso, tudo bem, recomeçar e só não desista de você, principalmente. Bom, gente, esse aqui foi o nosso bate-papo com a Dagmar, a fundadora do Jardim Evoluir. E através dessa conversa, a gente pode perceber que o artesanato não se limita ao produto. Tanto o conhecimento que ela tem, que ela podia estar dando aulas, podia estar em sala de aula, podia estar numa escola, e esse conhecimento que ela tem, essa carga que ela tem, ela está expressando através dos brinquedos para ajudarem na evolução das crianças. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar o endereço aqui do Jardim Evoluir para vocês conhecerem, e quem quiser saber mais, entre em contato com ela. Bom, gente, eu quero agradecer Dagmar, muito obrigada. A Dagmar aceitou assim de primeira vir aqui contar um pouquinho da história dela, da criação, né, desse projeto maravilhoso. Então eu te agradeço imensamente e adorei conhecer você, a Lavínia. Vem novidade aí no próximo Café com a Dai. Obrigada. Eu que agradeço, Alice, a oportunidade. Mesmo com medo, eu vim, tô aqui e deu tudo certo. Eu que agradeço a oportunidade. Com medo mesmo. Obrigada, gente. Bom, pessoal, mostrar um pouquinho aqui para vocês os produtos. Temos as linhas de sensoriais, os livros sensoriais, as bags alfabeto, que a criança pode estar trabalhando ponto a ponto de cada letra. Pode personalizar com o nome da criança também. A linha Pintilave, que a criança pinta com a canetinha hidrográfica e depois lavando sai, pode reutilizar novamente. Aqui mais um pouquinho do livro sensorial. As pastas sensoriais também, jogos matemáticos, e todas as nossas peças, elas são feitas para que as crianças possam estar levando para todos os cantos. Então pode trabalhar em casa com eles, pode levar em passeios,
shopping, aonde a criança precisar levar. E todas as peças são sustentáveis, porque você pode reutilizar essa linha do Pint Lave, principalmente, que você pode estar lavando e reutilizando.